A era Michael Masi à frente da direção de prova da Fórmula 1 chegou ao fim, depois de uma série de polêmicas em 2021, sendo a maior delas justamente na final, em Abu Dhabi, na conquista do título de Max Verstappen. O australiano acabou removido do posto de comando. Mas só a saída de Masi já resolve a questão? A FIA não deveria detalhar a investigação? Quem são os novos diretores de prova? E o que quer dizer o tal VAR da Fórmula 1? Tudo isso foi tratado no Paddock GP desta semana. A última quinta-feira foi marcada pela notícia mais bombástica e esperada dos primeiros meses do ano. Michael Masi RIP, que Deus o tenha, não é mais o diretor de provas da Fórmula 1. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, anunciou a remoção do australiano, que será substituído por Eduardo Freitas, antigo diretor de provas do WEC, e Niels Puig, que ocupava o cargo no DTM. Inclusive RIP DTM também, que ninguém lembra. Ambos vão se revezar no comando das provas sob a supervisão de Herbie Blash. Sulayem também confirmou a criação de um VAR na Fórmula 1. A assistência por vídeo será posicionada em um escritório fora da FIA e fora dos circuitos, e em conexão em tempo real com um diretor de prova, buscando ajudar na aplicação do regulamento usando as ferramentas tecnológicas. Imagina a corrida parando, todo mundo lá no fundo. Parem, todo mundo para. Tá? Bom, as comunicações entre equipes e diretor de prova serão removidas para proteger os novos diretores das pressões externas nas decisões. Os chefes poderão apenas realizar perguntas, tal qual você na sala de aula. Professor, me responda isso. Elas não serão intrusivas e elas vão seguir um protocolo determinado. O Evan Guimarães. Demorou, mas saiu a decisão da FIA. No final das contas, o desenrolar dos fatos foi da forma correta? Foi. Né? Acho que não tinha como manter o Michael Masi como diretor de prova, era insustentável. Né? Acho que muita gente falou muito sobre ele logo depois de Abu Dhabi. A Mercedes, claro, a maior interessada, super vocal nesse sentido, criticando, pressionando, uma série de coisas, outros pilotos também. Depois, num movimento bem interessante, né? Muitos pilotos e chefes de equipe, não, mas tudo bem, tomara que ele fique por aí, mas precisa de apoio e tal, até defendendo, né? Que foi o caso da Williams, por exemplo, da Red Bull e tal. Mas não tinha como, né? Foram erros muito graves, né? Na minha opinião, assim, você ter aquele tipo de interpretação do regulamento, inventar uma coisa na hora, para mim é um pouco grave. Mas eu acho que, apesar de ter sido a decisão correta e até o sistema que eles estão querendo impor agora ser um sistema que me parece muito justo, eu acho que a FIA tem que responder algumas coisas, né? Porque, por exemplo, o Michael Masi foi demitido, então quer dizer que a FIA entendeu que ele cometeu erros, certo? Por que lá em Abu Dhabi eles passaram a mão na cabeça dele? Porque a Mercedes, ela entra com recurso para questionar o que eles fizeram. E os comissários não aceitam esse recurso, dizendo que ele tem autoridade máxima, né, autoridade suprema, como está escrito no regulamento, e ele pode inventar as coisas. Então eles rejeitam essa opinião dos comissários e protegem o Masi, certo? E agora não, agora realmente ele é culpado. O que mudou daquele momento para agora, sabe? Então, assim, eu acho que nesse sentido a FIA tem que ser mais transparente do que ela está sendo. Então, eu quero acreditar que lá em março, né, em 18 de março, quando o Conselho Mundial vai analisar essa investigação e tudo, porque a investigação ainda está em andamento, né? É bom dizer isso. Então, lá, quando a gente tiver todos os resultados, eu gostaria muito de acreditar que eles vão esclarecer esse tipo de situação, né? Então, assim, olha, os comissários agiram dessa forma, por isso, e a gente demitiu, a gente retirou o Masi do cargo por isso, sabe? Eu acho que precisa de uma grande transparência nesse sentido. Se há esse movimento da FIA, né, Gabriel, o VAR da Fórmula 1,
menos interrupção dos chefes de equipe com relação ao diretor de prova. Nós vamos falar muito disso também. Mostre e explique que a Fórmula 1 vai aplicar, do tipo, por que você mudou isso daqui no seu carro? Quase daqui a pouco eles estão falando assim, abra a telemetria para todo mundo ter à disposição para que a gente... Então, há uma tentativa de transparência, mas o caso Michael Masi ainda tem uma nebulosidade muito grande, Gabriel. Com certeza, né? Em primeiro lugar, já digo que o que saiu de decisão da FIA, do presidente da FIA, no caso, né, dias depois daquela reunião, eu aprovei quase tudo, assim, olhando o texto, as ideias. É como se você estivesse lendo e fizesse assim, ó. Por que demoraram tanto? Desculpa, não entendi muito bem. Como faz? É aquele meme, sabe? Que o cara começa, tá tipo olhando pro nada e aí vem uma ideia genial, sabe? Que brota. Okay. Assim, por que demoraram tanto para ter essas ideias? Eram coisas que estavam muito óbvias que precisavam ser feitas. E a saída do Michael Masi era uma coisa óbvia também. Eu concordo plenamente com a Eve. Acho que sim, a investigação tem de continuar, porque a FIA, no mínimo, deve prestar contas sobre o que aconteceu. E explicar por que ele foi removido da função principal, que é a de direção de prova da Fórmula 1. Você pode falar o que for, o Masi pode estar lá agora assinando papel e você fala, não, esse é um puta cargo. Não é. O cargo principal era ser diretor de prova da Fórmula 1, e isso ele não é mais. Ou seja, ele foi rebaixado. Né? Isso é um fato. A FIA precisa explicar agora os motivos disso ter acontecido. Se ela não vai divulgar publicamente, o que eu acho que é bem possível, internamente ela tem de se resolver, porque senão ela vai só tapar um buraco. Ela vai tapar o buraco das equipes que queriam o Masi fora, em especial a Mercedes e o Hamilton, né? Os principais envolvidos no negócio. Mas ela vai continuar abrindo brechas para coisas que podem acontecer no futuro. Porque ela não explicou exatamente o motivo de ter tirado o seu diretor de prova de lá. Então, eu acho que sim, as decisões mostram uma transparência muito maior, indicam uma transparência muito maior, mas alguns mecanismos ainda precisam ser explicados de como eles vão funcionar. Mesma questão do VAR, eu acho que em tese, já existia um VAR na Fórmula 1. Né? Porque os lances não eram julgados ao vivo, não tinha um juiz que parava a volta e aplicava cartão amarelo ou expulsava ou dava impedimento, né? Os lances eram revisados e aí sim saiu uma decisão, ou seja, já era uma espécie de VAR, né? Então eu estou curioso para saber como vai funcionar esse esquema novo. Eu imagino que não vai ter um acidente e o piloto vai sair desesperado fazendo o sinal da telinha. Espero que isso não aconteça, mas eu quero saber como vai acontecer. E isso me indica alguma coisa, Evelyn e Gabriel. Houve um determinado momento da semana passada em que a gente estranhou o movimento de soldados da Fórmula 1, como falamos também aqui, e Felipe Leite, o nosso mais recente membro do Grande Prêmio, escreveu em sua análise, dos soldados de Masi, que começou a brotar uma série de pessoas. Não, Masi é ótimo, foi pressionado, ele não podia fazer outra coisa, e piriri, popopó. E era assim, houve um momento que nós achamos, espera um pouquinho, ele vai ficar, é isso? E aí vem a informação do VAR da Fórmula 1. Quando eles usam, inclusive, o termo VAR, obviamente eles estão se referindo ao futebol. Toda a transmissão do futebol aparece a identificação do quarteto de arbitragem e depois mostram a salinha do VAR lá com os veneráveis, sempre de costas, com a televisão aparecendo e o que vai ser feito. Por ter essa conexão com o futebol, eu imagino que em algum momento talvez eles façam a mesma coisa na Fórmula 1. Olha, nós vamos ter o Eduardo Freitas ou o outro diretor de prova nessa atuação, e aí em algum momento aparece essa salinha do VAR com alguém específico cuidando. Eu estou imaginando dessa forma. E também, juntando Lé com Cré, não estranharia que o chefe do VAR da Fórmula 1 fosse Michael Masi. Por essa defesa que está sendo feita e por ele ser um cara que está acostumado. O que não conhecemos apropriadamente é Eduardo Freitas, pelo seu trabalho no nosso glorioso WEC. São coisas diferentes, embora sejam categorias similares, top em seus extremos e nas suas qualidades, Endurance e Fórmula 1,
O Eduardo Freitas não está acostumado com uma corrida de Fórmula 1. O outro, que eu preciso pegar o nome, Newswitch, que é do DTM, completamente diferente. São corridas diferentes, são espécies diferentes de automobilismo. Então, eu não sei se esse agrado que fizeram ao Masi, Evelyn e Gabriel não foi, na verdade, uma tentativa de falar o seguinte: olha, o Masi não vai ser o diretor de provas, ok, mas pela experiência que ele adquiriu nos anos pós Charlie Whiting, ele é a pessoa mais indicada para ser o homem do VAR na Fórmula 1. Queria que vocês avaliassem isso e como essa ferramenta do VAR poderá ajudar. Ela já existe, mas assim, o que vai ter de diferente exatamente para que a gente possa analisar uma corrida de Fórmula 1? Então, na verdade, é o Herbie Blush, né, que vai ficar nessa posição do VAR, né? Então, ele que vai... Ele não vai cuidar dos diretores? Não, mas ele vai ser o cara lá dentro do escritório remoto, porque ele não vai para as corridas mais, né, há muito tempo já. Mas é ele que vai ser o responsável também pelo VAR. Então, assim, as decisões vão passar por ele antes, né? E que é uma pessoa de grande experiência, era o braço direito do Charlie White, ficou muitos anos, inclusive quando o Charlie White morreu, a expectativa de muita gente era que o Herbie Blush assumisse o cargo, né? Mas ele não quis assumir, né? Então, e aí ele também se afastou dessa coisa do in loco, né? De estar em todas as corridas e tal. Então é ele que vai também liderar isso daí. Me parece que o Michael Masi, pelo menos o que eu andei lendo em fontes diferentes, é que ele vai ser colocado num setor voltado para segurança, né? Segurança de pista, segurança, coisas nesse sentido. Eu imagino que a Fórmula 1 não queira mais o envolvimento dele. Talvez essa tenha sido uma pressão também da Mercedes, né, de não ter nenhum, assim, afastar qualquer vínculo, né, com o Michael Masi. Talvez esse tenha sido o preço que a FIA tenha que pagar pelo que aconteceu lá em Abu Dhabi, né? Mas assim, eu gosto dessa transparência. Eu acho que para o esporte é importante você ter transparência, assim, todo mundo entender o que está acontecendo, como vai acontecer e etc. Não, só acho que precisa ter um limite para tudo, né? Então, assim, não é o Drive to Survive, não é Big Brother, não é tipo, vamos colocar o pessoal no paredão, não é isso, né? Então, assim, você tem que ter um certo filtro daquilo que está indo para o VAR, daquilo que vai, como que vai acontecer, e que a FIA seja mais, que ela explique melhor as coisas que estão acontecendo, né? Como esse caso do Michael Masi é um exemplo. A gente não sabe por que de toda a proteção que ele sofreu lá em Abu Dhabi, ele estava certo e agora ele está errado e foi demitido. Então, assim, tem alguma coisa errada nisso, né? Então, assim, é isso que a Fórmula 1 a Fórmula 1, a FIA e tal, precisa evitar nesse momento. Gabriel, como vemos esse VAR da Fórmula 1, Herbie Blush, por que Herbie Blush não aceitou? Convidaram o Herbie Blush para ser o diretor de provas? Ele não aceitou, não queria viajar, não quer fazer mais nada da vida, tá cansado. Como fazer isso? Assim, olha, para ser bem sincero, quando anunciaram que o Herbie Blush estaria supervisionando os novos diretores, eu falei, caraca, o Herbie Blush está vivo ainda. Eu admito que essa foi minha primeira reação. Eu jurava que ele tinha morrido. Porque ele sumiu da Fórmula 1, né? E ele era um cara que sempre foi conhecido por ser o braço direito do cara que tomava as ações na pista, né? E quando o Blush some, assim, eu realmente achei que ele não ia sair da Fórmula 1, por isso que eu achei que ele tinha morrido. Então eu vejo com bons olhos a volta dele, sinceramente. Eu acho que é um cara muito experiente, é um cara que conhece muito de regra. E assim, a gente vê, né? Não só no programa da semana passada, mas durante a temporada passada quase inteira, muita gente falando de como sentia falta do Charlie Whiting. Obviamente o Charlie Whiting não pode voltar, mas o Herbie Blush estava lá o tempo todo. Então, nesse sentido de fechar uma lacuna deixada pelo Whiting, me parece uma escolha boa. Me parece uma escolha, um cara experimentado, um cara que conhece da gestão do negócio, que teve muito próximo o tempo todo. Então eu acho que ele é o melhor cara possível para estar nessa função, de auxiliar, de dar dicas, de estar fiscalizando mesmo, porque também é
A função dele não é só explicar o que precisa ser feito, é também fiscalizar o que está sendo feito lá, né? Me parece uma boa escolha. Sobre os outros dois, o Eduardo Freitas eu acho um ótimo nome, porque, cara, é muito difícil ser diretor de prova do WEC. Só a gente imaginar que são 4 categorias correndo em uma mesma pista, que o cara tem que cuidar de 70 carros de vez em quando, e carros que andam, um carro a 120, o outro a 300 km por hora, é muito difícil. É muito difícil. Então, e provas longas, 12 horas, 6 horas, 24 horas. Óbvio, a Fórmula 1 é um salto diferente, tem muito mais audiência, muito mais pressão, mas por outro lado ele vai ter que cuidar de 20 caras e não de 70. Me parece que é um bom nome para isso, é um bom nome para essa função. O Nils eu tenho muito mais dúvida, porque o DTM nos últimos anos é marcado por ser meio terra de ninguém. Muito jogo de equipe, muita estratégia duvidosa, e teve no ano passado a pior final de um esporte no ano passado, né? Para quem não acompanhou quando a gente falou sobre isso, inclusive aqui no Paddock GP a gente falou rapidamente sobre isso, a final do DTM do ano passado teve o Vanderlinde, que brigava pelo título, batendo no cara que disputava o título com ele deliberadamente, que era o Liam Lawson, né? E depois o Maximilian Götze é campeão com a Mercedes fazendo um cinturão ali em volta dele, um monte de gente entregando posição, um monte de carro voando um no outro, e não aconteceu nada. Lembrando só fazendo um parênteses, que a Fórmula 3 Sul-Americana acabou aqui na região por atos similares como esse, envolvendo o Hélio Castro Neves, que perdeu o título porque teve uma armada argentina que foi abrindo passagem para o Nestor, foi o Furlan? Nestor Gabriel Furlan, não lembro se foi ele. Acho que foi. Mas foi exatamente, a categoria acabou por causa disso, né? Sim. E muita gente, inclusive, na Alemanha, depois do título, falou que o DTM corria risco de não voltar esse ano. Porque os caras estavam... Inclusive, o Gerhard Berger deu uma entrevista muito triste com tudo que tinha acontecido, falando que o DTM precisaria se reinventar, porque senão ele ia acabar, depois da vergonha que aconteceu ano passado. Então, isso me deixa com uma pulga enorme atrás da orelha, né? Como é que um cara que não consegue controlar esse pessoal vai controlar a Fórmula 1? Mas eu acho que as companhias dele são muito boas. A Fórmula 1 resolveu por completo a questão da direção de prova? Escreva nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o like. Até a próxima!